você está no Política Sem Mistério. Aqui é sem qualquer mistério mesmo. São 5 mulheres com 5 identidades completamente diferentes, mas todas sempre com o mesmo objetivo: levar a educação política para o seu lar, para a sua comunidade, para a sua roda de conversa, para o seu local de convivência. E hoje já estamos aqui com a nossa convidada, que eu já vou apresentar. Andréia Peixoto, seja muito bem-vinda, das nossas apresentadoras. E temos novidade nessa bancada. Hoje estreando Eva. Eva, se apresenta aí. Eva vai participar aqui dessa bancada de mulheres. Ela que já tem um know-how na comunicação e vai agregar aqui nossa bancada. Seja muito bem-vinda, Eva. Estamos muito felizes em recebê-la aqui no Política Sem Mistério, agregar esse time de mulheres fortes, né? Eva, bem-vinda, querida. Seja um período de muito compartilhamento para você, para sua vida. E eu tenho certeza que o telespectador hoje está ganhando um presente ter você aqui, né? Ai, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Na verdade, é boa noite. Eu ainda meio desorientada, a gente vai ajustando as coisas. Liz, eu queria agradecer imensamente a Liz, a Andréia, a Lari, por essa oportunidade. Estou muito feliz, nervosa, porque normalmente eu fico cá atrás das câmeras da rádio e tá aqui dividindo com vocês esse momento que é importante, esse momento de fala, de empoderamento propriamente dito. Exato. É quando nós falamos de política, quando nós conscientizamos e quando nós temos mulheres falando sobre essas políticas, sobre esse momento de voz, esse momento de decisão, é de fato uma das vertentes do empoderamento feminino, que ele passa por vários caminhos. Então estou muito feliz, muito lisonjeada e espero honrar o convite, honrar o legado que vocês estão trazendo e também levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que não só vai honrar, mas como vai surpreender também, né? Vai superar as expectativas. Aguarde, olha quem está chegando aí. Aguarde, né? Estou aqui com a nossa analista, gente. A mais afinada e afiada do sul, extremo sul da Bahia. Quem é, gente? Quem é? Você já sabe. Larissa Araújo. Larissa, vamos iniciar o nosso Política Sem Mistério. Hoje é um dia especial mesmo, né? Temos uma convidada, Dinay, aqui. E parabenizar você por ter aceitado o nosso convite também para fazer parte. Tenho certeza que você vai adorar essa experiência. É uma experiência formidável. Para mim é uma experiência de vida, né? A gente que já participa aqui mais de um ano, né? Daí que começou, ajudou a fundar essa Política Sem Mistério. É uma experiência de vida maravilhosa. Mas vamos falar da nossa convidada, né, gente? Whitney é quase uma dobra-língua, né? Aí pensa que é aquele nome daquela moça do filme, né? Whitney Houston, a cantora. Eu tenho certeza que talvez no chuveiro ou na igreja, nos púlpitos, porque ela é pastora. Whitney, minha pastora querida, seja muito bem-vinda ao nosso Política Sem Mistério. E eu vou deixar você se apresentar. Ela que é pré-candidata aí nas próximas eleições ao parlamento, à nossa Câmara de Vereadores. Aliás, gente, nós temos outras pré-candidatas aqui, né? Eu acho que a bancada inteira. Porque nós fazemos questão, né, de fazer parte dos espaços da Então, Whitney, nossa pré-candidata também aqui, né? Você apresente aí para os nossos telespectadores. Olha um pouco quem é essa mulher maravilhosa. Sim, como já foi falado, né? Meu nome é Whitney, né? Whitney é um nome meio que todo mundo, que nome, né? Estou aqui como pré-candidata a vereadora daqui de Itabuna, né? E para mim é uma honra estar aqui juntamente com vocês, fazendo parte, né, dessa equipe, dessas mulheres fortes, né? Que tem pulso, que tem objetivos, mulheres que abraçaram a política, né? Porque política não é uma coisa feita por uma pessoa só. Política é um todo, né? Um todo.
Então, essas mulheres da União Brasil estão unidas. E o interessante que eu acho é que quando nós estamos juntas, parece que nós somos uma família. Parece que a gente já se conhecia há muito tempo, né? É verdade. Então, eu me sinto assim honrada em fazer parte deste grupo, desta equipe, e em especial dessa programação. A vocês, ouvintes, tenham uma boa noite, que sinta-se à vontade ao ouvir essas mulheres, porque eu sei que você só tem a ganhar. E você... Sinta à vontade mesmo. Vamos sentando aqui nesse sofá com a gente. E o tema hoje, gente, é muito interessante. A gente quer aliar o significado do nosso próprio programa com o Dia das Mães, né? O Dia das Mães. O papel da mãe na educação política. Você já pensou aí, mãe, né? Que a gente está comemorando o Dia das Mães nesse próximo domingo, né? O Política Sem Mistério é transmitido aos sábados. Então, amanhã será o Dia das Mães. Mas você já parou para pensar que você, mãe, tem uma imensa, enorme responsabilidade em educar cidadãos e cidadãs para o convívio público, né? Convivência pública. Então, a gente vai explorar aqui, o Itnai, as nossas queridas apresentadoras, nós vamos explorar o papel fundamental das mães nesta transmissão de valores cívicos e políticos para os seus filhos. Né? Você sabe que eu sou uma mãe, assim, eu acho que é pelo fato de eu ser educadora. Mas eu nunca tinha parado para pensar que a gente realmente tem, assim, já, não vou dizer que nunca tinha parado para pensar, porque eu tenho vários exercícios na minha casa que eu estimulo as minhas filhas a participar de audiências públicas, de passeata. Eu levo as meninas com bandeira, cartaz, elas já participaram desse papel da gente preparar os nossos filhos para os ambientes públicos, né, para as manifestações públicas. Primeiro agradecer, né, Eva, de ter aceitado o convite. Você sabe o quanto eu admiro você, quanto a gente tem uma parceria linda, de amizade, de respeito. Assim, foi uma surpresa linda você estar aqui. Isso, para mim, é o que vale. Você estar aqui com a gente nesse momento da gente estar caminhando juntas, e muito obrigada por ter aceitado. Dizer o Itnai, minha amiga querida, você sabe que a gente se conheceu tem pouco tempo, mas foi algo que puxou, assim, né? Puxou, deu liga. Agora o nome é match. E com o Itnai foi assim. É uma mulher que eu admiro muito também, é uma pessoa que tem conquistado o nosso coração de uma forma bem meu Deus, quando eu conheço a eu falei, gente, gostoso. O nome, a gente falou o nome. O que é essa? Não foi? Qual que era aquela mulher? Quem era? Quando você chegou, que você começou a conversar, eu falei, meu Deus, esse áurea boa, né? É o incrível. Vocês vão ver, vocês vão conhecer daqui a pouco quem é o Thiago. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, Liz, eu vou tirar para minha mãe. Minha mãe, ela me colocou praticamente nesses movimentos sociais, nesses movimentos de busca da política, de estar envolvida, de respeitar pessoas, sim, de estar com pessoas, de fazer parte dos movimentos, de fazer parte na escola de diretório estudantil, de liderança. Eu tenho uma amiga que falava assim, Andréa, você sempre foi líder quando era pequena. Você sempre foi líder, você organizava tudo na escola, quando tinha alguém que precisava de você, você estava ali acolhendo. Mas isso é fruto da minha mãe. Você entende o que eu estou dizendo? Minha mãe me levava para as passeatas. Minha mãe falava, vamos para um comício. Que naquela época tinha comício. Tinha comício, Eu ficava com a bandeirinha de Josa Falarinho. Nunca esquece. E fui fazer direito por causa de Josa Falarinho. Legal. Com aquele bandeirinha. Aparecendo nos Estados Unidos com as bandeirinhas. Era, gente. Legal. É verdade. E aí minha mãe fazia isso comigo. E aí ela dizia, minha filha, sempre respeite as pessoas. Sempre haja com as pessoas como você gostaria que você tratada. Com certeza. Nunca discriminar ninguém. Nunca ter preconceito com ninguém. Sempre acolher essas pessoas. E eu sou isso. É isso, né, pastora? O Itnai, eu vou chamar de pastora hoje não. Me permita assim, mas para gente ficar mais à vontade. O Itnai, olha só, a importância do desenvolvimento do pensamento crítico dos nossos filhos
e de ter essa empatia desde pequenininho, desde criança, pouca idade, das pessoas terem essa empatia nos ambientes públicos, né? Não apenas a gente ser educada numa festa, aquela coisa toda, mas a empatia de saber respeitar uns aos outros numa praça, num cinema, num shopping. Isso é tão importante no papel da mãe. Muito, muito importante, né? Inclusive, assim, a minha filha, né, por exemplo, quando a gente sai, né, assim, vai num shopping, vai numa praça, ela tá sempre comprometendo as pessoas. E, às vezes, as pessoas, certas pessoas, não respondem, não correspondem. Sim. Ela fala, boa noite, às vezes a pessoa... Aí, minha mãe, a pessoa nem respondeu, né? Por quê? A questão da educação, né, do lar, que se parte da mãe, né? Uma mãe, ela tem muita influência em todos os aspectos do seu filho. Então, em si, uma mãe, ela já é protetora desde a gestação, porque tem ali o seu útero que protege, que, né? Depois aquele embriãozinho vai se desenvolvendo, ela tem aquele cuidado de ir para um médico, fazer o pré-natal, todo aquele cuidado. Quando o bebê nasce, então começa todas essas funções de orientação, né? Para justamente, vai crescendo e você vai preparando o seu filho para o futuro, né? O futuro onde é uma faculdade, em se relacionar com a sociedade, com os seus vizinhos, essa empatia, essa coisa de você também sentir a dor do outro, né? Poder ajudar quando puder, né? Tudo isso é o papel de uma mãe. É, o papel de uma mãe. E, Eva, eu fico muito... É muito, assim, reflexiva nisso, das mães preparar os filhos para uma convivência pública e lutar pelas suas instituições para a melhoria da nossa educação nos espaços públicos. Você tem mãe, não? Você tem mãe? Oh, desculpa, tem mãe não. Você é mãe. Sou mãe de um menininho de 3 anos. E aí o Tinai falando a questão do filho passar e falar, meu filho só tem 3 anos, 3 aninhos. Ele passa na rua, um toquinho. Oi, tio. Oi, tia. Bom dia. Bom dia. Pode ser de noite. Pra todo mundo ele é, bom dia. Bom dia. E poucas pessoas respondem, mesmo ele sendo pequenininho. E toda vez que ele fala com alguém, eu digo, isso aí, papai, muito bem, tem que falar com as pessoas. Meu filho é uma criança e é dele. Se você entregar qualquer coisa da vizinha, ele, obrigado, de nada, Deus te abençoe. Eu acho a coisa mais linda quando você dá tchau, Davi, Deus te abençoe. É lindo. É lindo, é lindo. E só tem 3 anos. E o que eu acho importante, você falando, Eva, nesse exemplo aí, é da gente também ensinar para os filhos que muito da nossa atitude não pode depender do outro. É se a gente funcionar isso. E eu gosto, no meu filho também, ele é assim, né? Ele acorda de manhã, aí se ele estiver num ambiente diferente, né? Acho que tem uns 2 meses a gente foi para casa de praia de uns amigos da gente. E aí tinha várias pessoas na casa, né? A moça passou e não ouviu ele dando bom dia. Aí ele falou bom dia, mas ele continuou dando, aí ele comentou comigo, né? Porque eu não tiro a capacidade dele de fazer a leitura do que ele está vivenciando, né? Não vou dizer, não fale isso, né? Eu ensino para ele com o que ele pode falar e como ele pode falar. Então, quando ele percebeu que ela não respondeu, ele olhou para mim e falou assim, mãe, você viu como essa mulher é mal educada? Ela não Aí eu expliquei a ele. Eu falei, olha, você não percebeu, mas ela não te ouviu. Então, quando ela retornar, aí você faz aquilo, né, que eu sempre falo pra ele. Você olha pra ela, que eu falo muito da importância do contato visual. Você vai no médico, né, e se você tá lá numa consulta médica, você gosta de ter o contato visual. Você não quer sentar e o médico começa, tá sentindo o quê? Aí prejudica, abaixa, isso, e nem olhar pra você. Isso, então é que vocês estão falando. É importante. Uma coisa importante aqui, muito depende dos filhos. Eles olham a gente como espelho. Então, se você é uma mãe que respeita as pessoas, se você é uma mãe que está ali sendo protagonista em uma sociedade, eles também vão seguir você. Então, isso é muito importante, que nós, Liz, não sei se você concorda, mas a gente acaba sendo um espelho para aqueles filhos. Meu filho é essa pessoa, meu filho é um cara... Se você conhece, meu filho tem 28 anos, um homem. Mas meu filho respeita as pessoas, não tem preconceito com ele. Ele é um ser político, que todos nós somos, e ele participa de tudo, participa comigo de todas as discussões políticas, dentro de casa e fora dela. Então, eu acho que sempre a gente tem muito isso, de o filho
nos vê como uma protagonista, vamos dizer, protagonista nesse cenário? Eu faço a seguinte reflexão, Déia, que nós temos que ser esse exemplo. Sim. Né? Esse estímulo. Vocês todos aqui deram exemplos de que você deu exemplo da sua mãe. Sua mãe gostava de participar de movimentos sociais, de movimentos políticos. Isso gera uma luz. Isso gera um exemplo, né? Porque eu fico pensando, pastora Whitney, eu fico pensando que uma cidade ela tem um funcionamento, né? As instituições, elas funcionam através de pessoas. Então, a qualidade da cidade demanda também o comportamento dos seus gestores e dos seus usuários. Né? Muitas vezes, para uma política pública funcionar, a gente tem que ter pessoas que têm um comportamento cívico, ético e moral. Né? Então, assim uma cidade funciona bem, é porque a gente tem pessoas que pensam em si, mas, sobretudo, pensam nos outros. Não é essa condição que a gente tem que passar, Sim. Que serão usuários, serão moradores de um local que é um condomínio. A cidade da gente é um condomínio, não é isso? Mas não se deve, na minha reflexão, de acordo com o que você falou, não se deve pensar no nosso próprio umbigo, né? Só em nós. Sim. Mas assim, no todo. Né? E temos, como mães, ensinar aos nossos filhos essa regra, né? E outra, como foi falado aqui, que os filhos têm a gente como modelo, como exemplo. Aí quando a gente já parte para o lado da política, né? A mulher, ela não foi criada, né? Entre aspas, para ser política, para fazer parte desse, né? Então ela não tem, a mãe ela tem a função de educar, de ensinar, de levar uma coisa nova para a criança entender, né? Argumentar. Mas assim, ela não foi preparada para ensinar a criança política, né? Então, não foi preparada numa escola, não foi preparada com a sua própria mãe, né? Porque tem coisas que vêm de geração, tem coisas que vêm da mãe, do pai, e a gente vai pegando, né? Vai aprendendo. Então, a minha reflexão hoje é o seguinte, que as mulheres que estão no poder político, né? Que tem essa visão, que sabe o papel fundamental dela na família, na construção da família. Porque a Bíblia, já que você falou de pastora, né? A Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Então, se uma mãe tiver uma mente aberta também para ensinar o filho viver uma vida politicamente correta, né? O Brasil lindo vai explodir. Sim. Não é isso? Então, há uma responsabilidade em ser base, né? Em ser estrutura. Então, nós, como mães, temos o dever de ensinar nossos filhos, né? Essa questão de ética, né? De outras e outras coisas mais. Mas deveríamos mais estar olhando para o lado político, ensinando as crianças também, para eles não ensinarem, não aprenderem coisas erradas lá fora. Às vezes a própria sociedade endemoniza muito o termo política, mas a gente tem que explicar para os nossos filhos o que significa política, que é a gente gerir os espaços públicos, né? São mecanismos. A política, na verdade, ela é sinônimo de ação, ela é sinônimo de exercício. E é um exercício que é feito pelos gestores, mas é feito pela sociedade civil. E a sociedade civil é composta de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, de trabalhadores e trabalhadoras. Meninas, eu pedi para a Rafa colocar um vídeo aqui para a gente assistir, e o nosso telespectador também assistir, que vai falar um pouco desse estímulo que é das próprias mães, né, para gerir esse comportamento, afeto, de empatia com a sociedade. Rafinha, dá para você colocar esse vídeo aí para a gente? O que é a educação cívica? A educação cívica nos ensina como o sistema político do nosso país funciona. Nós aprendemos nossos direitos e deveres como cidadãos e como participar no processo de tomada de decisão. Max tem 16 anos e vive na Suíça. Ele é jovem demais para votar, mas ele quer desempenhar um papel ativo na política.
Ele recolhe assinaturas para uma proposta de introdução de mais ciclovias em sua cidade. Max se envolveu na política através de seus pais. Sua mãe é vereadora, por isso as questões políticas sempre foram discutidas em casa. Ele também encontra muitas informações pela internet e discute temas com os amigos via redes sociais. Pode-se dizer que Max recebe sua educação cívica da sua família, seus amigos e redes sociais. Outros, como Tamara, aprendem isso na escola. Os pais de Tamara eram imigrantes na Suíça. Eles não sabem como funciona o sistema político do país e aprender tudo sobre ele não interessou muito a Tamara no início. O que a fez mudar de ideia? Um dia, sua turma foi convidada a propor coisas que poderiam ser melhoradas no país. Tamara estava especialmente interessada em dar mais direitos aos imigrantes. Ela acabou se tornando suíça. Agora ela está com quase 40 anos e exerce o seu direito de voto. Ela se informa sobre as votações através da mídia. É por isso que a mídia é muitas vezes citada como o quarto poder. A imprensa não tem uma influência direta na política de um país, mas tem um grande impacto na opinião pública. A educação cívica também pode vir de partidos políticos que passam informações aos cidadãos para ajudá-los a formar uma opinião. Por que é importante falar de direitos e democracia? A democracia só funciona se as pessoas conhecem suas regras e participam dela. Muitas democracias sofrem de fraca participação devido à falta de educação cívica. E há espaço para melhorias na Suíça também. Há muitas razões para as pessoas não se preocuparem com o seu voto. As questões em jogo podem ser muito difíceis de entender, ou elas simplesmente não acham que o voto delas faça alguma diferença. Pesquisas mostram que os suíços acreditam que a educação cívica é a melhor maneira de melhorar a democracia. Ela também ajuda a preencher cargos voluntários importantes no governo local. O sistema depende de cidadãos não remunerados, mas experientes e comprometidos. Portanto, a educação cívica ajuda a aumentar a participação no processo democrático. O sistema só funcionará bem se a participação for alta. Uma fala ali que disse, né? Democracia versus regras. Porque muitas vezes a gente acredita que a democracia é como se fosse, né, casa de Maria Joana. Verdade. Exatamente, né? E não é. Não é. E a gente está falando de debates entre adultos, viu, Lisdeli? Constantemente a gente está lá conversando, falando sobre política. Mas vivemos numa democracia como se a democracia não fosse uma política. Né? E, tipo assim, tudo é permitido. Não, existem regras que precisam ser respeitadas. Eu sempre falo, né, nas conversações. Existe o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Perfeito. E a gente precisa entender qual é o nosso papel de atuação dentro daquilo ali. Meu filho tem 5 anos, Eva, falando, né, essa turminha de pequenininhos, né, Eva, eles são muito questionadores. E eles estão vindo com um negócio diferente. Por exemplo, que já nasceram com uma consciência política. Essa semana a gente, né, passando um pouco com meu filho na minha própria rua mesmo, né. Aí eu comentei assim com meu marido, eu falei, olha, eu não preciso nem ir para outro bairro distante para filmar as questões dos buracos, porque aqui no nosso bairro mesmo já é suficiente, né? E aí meu filho de 5 anos falou assim, mãe, mas esses buracos aqui, alguém precisa tapar esses buracos, não é? Esses buracos precisam ser tapados. Qual a idade? Aí, 5 anos, Bias, alguém precisa tapar esses buracos. Aí eu falei pra ele, o prefeito precisa tapar os buracos aqui da cidade. E ele falou, mas por que tem que ser o prefeito que tapa os buracos, né? Aí eu falei bem assim, na nossa casa, cada pessoa não faz algo, né, para poder as coisas darem certo, e cada pessoa sabe fazer uma coisa, então o prefeito ele está preparado para isso, para poder tapar esses buracos. Isso, né, Eva? Uma cidade, para ter um bom funcionamento, as pessoas têm que compreender qual é o papel de cada um nesse ambiente, né? Saber as regras da boa convivência, saber as regras do exercício democrático. E que não é fácil.
A gente quer falando do negócio. Se dentro de casa aquele menino não respeita as regras, muito dificilmente, no ambiente coletivo, aquela criança, aquele adolescente, ele vai conseguir respeitar regras. É o que a gente vê muito hoje nas escolas. Na minha época, o professor falava, eu não tinha a opção de dizer nada. Eu ficasse calado em casa, porque se eu respondesse em casa, eu tomava uma bronca dobrada de minha mãe, porque eu respondi. Mas meus pais sempre paravam e analisavam o seguinte: você tem a sua verdade, a escola tem a verdade dela. A regra de meu pai era uma, apesar de ser Dia das Mães, mas lá em casa a gente teve sempre uma regra com meu pai. Meu medo, o medo dos meus irmãos é perder a confiança de meu pai até hoje. Eu tenho 33 anos, meu irmão tem 27, minha irmã vai fazer 15 agora. Eu fui tirar a minha habilitação com o meu dinheiro, porque meu pai não deu habilitação a filho nenhum. Ele sempre dizia, e na verdade minha mãe sempre disse, que carro era uma arma. E com isso, ela não autorizava que ela e meu pai pagassem para que nós tivéssemos a habilitação. Cada um tivesse com sua idade, com seu dinheiro e trabalhando. Com o dinheiro dela era enviado. E fui tirar minha habilitação com meu pai do lado, quando eu fui fazer o pagamento. O rapaz fez o valor legal para carro e moto. Eu aqui me saí, o dinheiro era meu. Carro e moto é meu pai. Só carro. Parei, eu falei, isso o dinheiro é meu pai. Ou eu falei, nada, só moto. Ou só carro. E meu irmão reside em outra cidade. Reside, na verdade, em outra cidade. E meu irmão foi fazer a mesma coisa, mas meu irmão foi sozinho, não foi com meu pai como eu fui. Aí o Van, que em casa é Vani. Van, quando eu fui pagar, o dinheiro é meu, eu trabalhei. Veio a voz de meu pai e de minha mãe. Moto, não. E eu não paguei. Eu falei, rapaz, meu pai e minha mãe fez uma bala psicológica da gente. Que mesmo eles estarem do lado, a gente tem medo de perder essa confiança dos pais. E quando a gente vai para essa vida em coletividade, é cada um entender a sua função. Quando a gente viu o vídeo, que ele traz a questão do menino de 16 anos que foi fazer um abaixo-assinado para poder ter mais ciclovia. E aí você vai para uma outra mulher que teve a questão democrática ensinada na escola e foi brigar pela questão dos imigrantes. Cada um de nós somos 5 mulheres que se complementam, mas que também têm as suas ideologias e as suas percepções distintas, mas cada uma vai ter uma temática, que é aquilo que lhe dá a aptidão para poder defender algo, mas que ao final a coletividade como um todo, ela vai estar sendo beneficiada. Sim. Então você vai ter alguém que vai tratar do animal, você vai ter alguém que vai ser uma excelente gestora pública, você vai ter alguém que vai falar das leis, você vai ter alguém que vai trabalhar pela questão da saúde, pela questão da mobilidade pública, aquela mulher que vai estar empoderando outras mulheres através da palavra de Deus. Então, cada uma no seu ponto, você assumindo a sua habilidade e levando ela para um coletivo, na minha opinião, nós vamos ter uma sociedade muito igualitária. Com certeza. Eu sempre refaço essa reflexão e eu quero que você, nesse Dia das Mães, também reflita. Será que você está estimulando nos seus filhos esse espírito cívico, esse espírito de moralidade, de ética e de uma boa prática de convivência humana? Será que você está estimulando seus filhos a fazer uma prática que possa beneficiar o bairro dele, a cidade dele, ou até mesmo o país? Nós fizemos 50 anos, esse mês já abriu aqui as nossas coroas modernas. Nós chegamos muito enxuta, nós chegamos muito gata. Nós estamos muito gata, né? Hoje a mulher de 50 anos não tem cara. Antes, né? Ela deixou o cabelo branco, engordar. Não, a gente não tem dessas coisas, não. A gente tá com cara de 16. Ela tem uma autoestima, minha filha. Passa um cremezinho, passa um cremezinho pra passar Renew. O Renew a gente não é o nosso patrocinador, gente. Pensa que não. Sangue hialurônico, pó. Mas eu tô falando da nossa idade, pra você me ajudar aqui. Você lembra daquela
disciplina OSPB, moral e cívica. Eu era a melhor, eu era feliz. Eu era a melhor aluna. Pois eu tô revivendo essa memória, por quê, Deia? É porque na minha contemporaneidade de escola, né, infanto-juvenil, no ensino fundamental, no ensino infantil, na década de 70, 80, né? Na década de 80. Que nós somos 74. Tinha moral e cívica e tinha o SPB, que era a Organização Social de Políticas Brasileiras. Tá vendo que eu até me lembro também. Ação moral e cívica. Exato. Na época, por questões de regime militar ou de ideologias políticas, se confundiram que essas disciplinas tão importantes para a convivência pública, para estimular esse espírito cívico e moral nas pessoas, foi rechaçada com o período democrático e tirou a obrigatoriedade dessas disciplinas que, para mim, ao meu ver, né, é tão importante, Whitney, na educação. Sim. De ter isso no currículo escolar, né, de estimular da criança conhecer a Constituição Federal, o que é uma Câmara de Vereadores, qual é o papel das instituições. Né? Muitas escolas até faziam isso, eu ainda passei. Na nossa época, olha, nossa época, não é muito tempo, mas na nossa época a gente via os professores falando de política dentro da sala de aula. Falavam sem fazer política, falava sobre políticas públicas, falava qual é o papel nosso na sociedade, mostrava nós crianças, porque a gente era criança, na década de 80, a gente já era de 74. Então, na década de 80, a gente era menina, né? Criança, 80, 85, né? Então, falavam sobre isso e falavam de forma muito natural, tranquila, sem demonizar. O que eu achei interessante é que se hoje se for falar de política pública, de políticas sociais, dentro da escola, já demoniza. Ela quer se candidatar. Ela quer alguma coisa, ela quer o cargo público. E não é isso. E não ela é contra o gestor. É contra o gestor que tá. Ela é do Partido Azul, do Partido Vermelho. Lembrando a vocês que mesmo que tudo isso seja verdade, não é nenhum problema. Não é um cargo público, querer fazer parte de você realmente estar contra o que está fazendo. Não é defeito. Não é defeito. É importante a gente falar assim. Sim. Eu queria até comentar com o Whitney, perguntar a ela até sobre isso aí. Porque muitas vezes a tão falada inversão de valores. Porque parece que o certo é errado e o errado é o certo. E a gente fica meio que confuso, né? Nesse sentido. Quando alguém fala, mas ela quer... É porque ela quer ser vereadora. Sim, qual o problema? Nenhum. Porque apareceu... vai cair, né? E aí eu tava lembrando, a palavra coletividade foi citada por Andrea e por Whitney. Parece que quando a gente fala sobre senso de coletividade, aquilo não traz vantagem pra gente, mas traz. Pensar no outro também lhe traz vantagens. Porque quando a gente pensa só na gente, como o Whitney falou no começo, aí sim, eu excluo a coletividade para apenas satisfazer os meus interesses. Então, é você pensando por você. Quando eu penso na coletividade, eu me incluo naquilo ali. Eu não estou distante dessa realidade. E é importante a gente falar sobre isso. E aí, o Whitney trouxe novamente outro ponto interessante sobre as questões sociais da gente colocar na criança, né, no desenvolvimento da criança, esse senso político. A mulher não foi também educada para falar e para fazer, tanto homem como mulher. E um parênteses aí, rapidinho, só para você observar aqui, olha, meu filho, quando era pequeno, ele falava assim, minha mãe, por que você tá filho de tanta mulher? Aí eu parei assim para pensar e falei, meu Deus, agora eu tenho que explicar a ele por quê. Meu filho ficava impressionado porque eu ajudava muitas mulheres, a coletividade. E ele não entendia. Aí eu falei, não, olha, deixa eu te falar, as mulheres estão em espaço de minorias. E a gente precisa ajudar as mulheres, porque as mulheres são vulneráveis. Aí fui explicando a ele, até hoje, meu filho vai na defesa das mulheres. Por quê? Porque fui eu que dentro o papel da mãe. Desculpa, Lara, eu só quis fazer esse parênteses. Qual foi o meu papel? 16 anos que eu trabalho com isso. E meu filho me viu como espelho e recebeu isso. Recepcionou, né?
Obrigada, amiga. Eu queria perguntar ao Itinay, né, que eu achei interessante ela falando sobre isso. Mesmo a mulher não tendo ainda essa acessibilidade aos espaços políticos para pertencer e também levar os seus para conhecer e pertencer, existe um ambiente social que, embora não seja político, ele contribui muito na formação moral e ética do ser humano, que é os ambientes religiosos. Então, tem uma importância social nisso, né? Porque existem valores que estão relacionados a valores cívicos também. Então, existem valores religiosos, independente da religião em si, mas que estão associados àquilo que a gente compreende como certo e como errado dentro da política. Então, para você trazer a criança, porque eu falo da questão das igrejas, dos espaços religiosos, porque são esses ambientes mais próximos dessas mulheres que estão distantes da realidade política. O mais próximo que ela consegue chegar, né, disso aí, de uma constituição moral e ética política, é dentro desses espaços. Gostei da pergunta. Quero ver. Me deu uma curiosidade. Eu acho que é fundamental essa importância, né? Trazer isso para dentro de uma instituição religiosa, né? Assim, essa parte cívica, essa parte da conduta da criança, seja lá quem for, um jovem, um adolescente, de você expor, de você orientar, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: ensina a criança o caminho em que deve andar. E até quando for velha, isso ele nunca vai esquecer. Então foi o que foi lá do exemplo. Então ela deu exemplo, né? Ela nunca esqueceu do que foi dito pelo pai, ficou na memória, né? Então na minha também ficou várias coisas que eu descobri, que eu aprendi na igreja, né? Porque eu fui criada na igreja, nasci em um berço, como fala, né? Em um berço evangélico, meus pais eram evangélicos, fundadores de uma igreja, então aprendi muita coisa ali. Inclusive, dentro da igreja, dentro da minha casa, a minha mãe, uma mulher que não tinha tanta cultura educacional, né? Estudou até a 7ª série primária, mas de uma conduta assim, que a gente, brilhante, né? Que passou muita coisa para a gente. Para você ter ideia, minha mãe, ela observava o que os meninos traziam para dentro de casa. Eu ia comentar. Eu observava isso. Tudo que ela sabia de tudo. Ela sabia o que a gente trazia da escola. Ela fiscalizava. Não era aquela mãe, sabe, rígida, rancorosa, que ficava olhando detalhes, não. Sutilmente, entendeu? Ela ia descobrindo as coisas, depois perguntava. Eu me lembro que um dos meus irmãos mais velhos chegou em casa umas tardezinhas, né? Com isso aqui na roupa dele, né? Que eu morava em Ubaitaba, aí cidade interior, aqueles quintais, né? Que são abertos, né? Sim. Então ele chegou com a roupa aqui cheio de ovos de galinha, né? Aqui na roupa. Meu filho, minha mãe parou de costurar, perguntou: meu filho, onde foi que você... Um estande de ovos. Um estande de ovos. Ah, minha mãe, em um terreno que tinha ali, ó, lá não sei aonde, foi falando pra ela. Aí ela falou: meu filho, volte pelo mesmo caminho e coloque esses ovos no lugar onde você encontrou. Então, os meus irmãos, eles foram criados assim, nós, as moças, os rapazes, dessa forma. Então, pegar algo de alguém, não existe. Não, quando você cresce, você acha, para você que ele é estranho, cara, porque hoje as pessoas normalizam, né? Eu estava observando um diálogo, a pessoa falou assim: roubaram o celular. Mas tem como devolver esse você devolver, né? Mas voltando ao assunto aqui, gente, a gente viu aí nesse vídeo que a gente assistiu, que é uma adolescente ali daquela animação, ela tinha o espírito cívico porque a mãe era vereadora, né? Então, como diz, filho de médico acaba virando médico, porque escuta muito de medicina. Filho de advogado acaba virando advogado. Olha, filho, não é? Porque escuta muito de lei. E filho de político acaba virando político também, porque escuta muito de políticas públicas, de gestão pública, né? E a gente está falando aqui de algo que deveria ser naturalizado nas famílias, da gente estimular esta participação. Nessa rodada aqui, bem rapidamente, eu quero ver com vocês, as mulheres hoje elas enfrentam vários desafios para dar essa educação cívica para os nossos filhos, né? Dele sentir assim um espírito: vou fazer uma abaixo-assinada aqui na minha rua para que melhore a iluminação
ou para que tenha uma quadra aqui, ou para que o jardim ali esteja limpo para eu poder brincar no final da dia, ou com os meus coleguinhas, ou que arrume a quadra, porque eu gosto de fazer meu baba com meus amiguinhos ali, né? Então, às vezes, as mães não se sentem estimuladas. Eu acredito, quero compartilhar agora com vocês aqui rapidamente, cada um vai passando aí, vai falando. O que falta para a mãe? Eu penso que é muita falta de informação ainda, porque tem mãe que não teve esse despertar. O que você acha, Déia? O que falta é que ela precisa acreditar, ter fé e buscar conhecimento. Eu não sei, eu vou dar um exemplo de uma amiga nossa, sim, Jaqueline. Esse é um bom exemplo. Jaqueline faz isso com seus filhos. Ela busca conhecimento. Ela traz conhecimento para dentro de casa. É um exemplo maravilhoso. E ela faz isso muito bem. E quando ela não sabe, ela procura saber. Doutora, como é isso? Eu não sei se isso é assim. É isso mesmo. Eu estou buscando aqui, eu estou fazendo uma leitura assim. Então, você observa, Eva, como é que ela é uma mãe, e ela busca o conhecimento para trazer para dentro de casa, trazer para os seus filhos. Os filhos dela são super politizados. Sim. Né? Então, por quê? Porque tem papel dentro. Então, eu acho que dá isso. Eu acho que você vê. Né? Olha, né? Por essa nossa amiga Jaqueline realmente, né? Ela não frequentou um curso de direito, de gestão pública, nada disso. Bem participativa. E ela é bem participativa, bem politizada. E ela pega de todo esse conhecimento, estimula e desenvolve esse espírito cívico nos seus filhos. Também. Na sua própria comunidade. Nos filhos e na comunidade. São mulheres. Ela é uma mulher incrível. São mulheres que fazem, né? Mulheres são luzes, né? Qual é o desafio, Eva, para uma mãe ser essa transmissora tão importante para o funcionamento da cidade? Eu acho que, além do conhecer, o Itinai também trouxe uma coisa que a gente fala de hereditariedade. A mulher ela não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Escolher sermos o que quisermos. Algumas mães ela ainda não tinham o poder da escolha. Acho que qualquer coisa na vida, se você não tem o poder de escolher, alguma frustração já te traz. E tentar quebrar, através do conhecimento, o paradigma do preconceito com o termo política. Porque as pessoas compreendem que o política votaria em B, fulano, beltrano. Não. Política é o que a gente está comendo, é o que a gente está falando, é o que a gente está artindo. No dia a dia. Essa escola que meu filho pública, porque algumas pessoas, a grande maioria, não tem condição de ter seus filhos em escolas particulares, não tem condição de arcar com tratamentos médicos particulares. Então, o que é que você tem? O posto de saúde, que ao você chegar lá, você precisa ter vacinação para o filho. É um instrumento público. Você tem uma criança que a educação, se não me falha a memória, a obrigatoriedade é 4 ou 5 anos. Você começa a ter. Mas para aquela mãe poder sair para trabalhar, eu preciso de um berçário, eu preciso de uma creche. Isso é o quê? Política. Então, quando ela também compreender que precisa sair desse preconceito de que política é apenas infernal, de que política é apenas corrupção, de que política é apenas a parte do A, a parte do B, que você tem que escolher um lado, aí eu acho que a gente não consegue chegar à conscientização política dos nossos filhos. É isso. Eu não quero colocar palavras na sua boca, não, meu nosso analista político. Não quero, mas eu vou só dar minha opinião aqui com base no que Eva falou. Né? Um desafio que eu acho, só pegando o gancho que Eva falou, que a política ela é nominada num ser. Né? O fulano de tal é nominado num homem ou numa mulher. E política não é nominada, ela não tem uma face, né? Ela não é... porque o que acontece? Por que eu tô jogando... Eu não tô querendo que você siga a opinião. É por causa da tal da polarização. É meu time, é como se fosse futebol. Né? Flamengo ou é Vasco? Aqui eu só falei Atlético Mineiro, né? Mas tô com fulano, tô com fulano. Eu tô com fulano, eu acho que isso atrapalha, vai. Isso atrapalha, não atrapalha, menino? Eu acho que isso atrapalha, não atrapalha, não? A gente acaba esquecendo que o principal não é nem o lado A, nem o lado B, é a gente. Então, antes da gente falar sobre política partidária, que o povo confunde muito,
política cívica de política partidária. E quando a gente começa a diferenciar isso, o primeiro passo, a gente precisa aprender a desassociar política partidária de política social, de política cívica, que a gente costuma dizer. Porque eu sempre falo, acima dos interesses partidários existem aquilo que você acredita e que você defende. E aquilo precisa vir primeiro. Depois você associa as políticas partidárias que é de seu interesse, porque é importante, é uma ferramenta que você tem. Na prática, vamos partir para a prática mesmo, eles dele falando bem assim, como fazer as pessoas, um adulto, né? O adulto, ele vai fazer a política, ele vai falar de política, e ele não fala por ele fala por terceiros, não é isso? Meu filho, ano passado, primeiro ano de escola, aí teve aquele, acho que vocês já ouviram falar, né? Rei e Rainha do Milho. Sim. E até agora, nós tem que vender, né? Tem que vender. Até vender, que não é fácil. A gente vai pro lado do endinheirado. Eu tinha 4 anos, né? Em junho do ano passado era 4 anos. O que eu fiz? Eu falei pra ele, olha, é difícil, não sei se você vai conseguir, se você vai ganhar. Mas você precisa convencer as pessoas por que você merece ser o rei do milho. Ah, mãe, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você vai dizer para elas por que você gostaria de ser o rei do milho. Por que você merece estar lá e ser o rei do milho. Parece uma coisa assim, é uma criança, não vai entender. A partir do momento em que a gente faz isso e começa a fazer isso, né, para as pessoas, a gente entende o seguinte, eu preciso também fazer parte. Minha mãe poderia pegar esse bilhete aqui e pedir para as outras pessoas, não é isso? Mas eu posso chegar lá e fazer parte. Incentivar, na questão da educação, os filhos a fazerem parte do processo de qualquer coisa. Eu falo sempre para mim mesma, eu só tenho o trabalho de inserir meu filho nos espaços e permitir que ele se desenvolva. Porque por ser criança, não tem ainda a autonomia necessária, né? Então, para chegar aos locais, para poder pertencer, precisa você também estar ali. E a gente precisa de políticas públicas para que as crianças sejam inseridas nesse cenário, dentro das escolas, nos espaços culturais, né? Porque isso incentiva. Tudo é como você falou, a política, ela está no convívio social, né? Então, até você entender a política como em si, precisa existir políticas públicas dentro da área da cultura, dentro dos bairros ali mesmo. E a criança ser estimulada a pertencer àquele espaço de cultura, de lazer, né? E se você tem órgãos dele que se preocupam com isso e levar para essas pessoas o mínimo básico, que é o que a gente está falando aqui dentro da estrutura social, que é a cultura, que é o lazer nos bairros, e aí entramos com o papel da mãe, quanto família, de fazer pertencer a criança, você já está fazendo e desenvolvendo política. Mentira. Whitney, você é a última desafiada aqui. Difícil, né? Mas assim, eu estava analisando o seguinte, que a mulher, a mãe, né, tem um papel fundamental, sim, já falamos, né? Só que assim, vários tabus, né? Vários preconceitos, né? Ainda que esse assunto público não é coisa de mulher. Então, se a mulher acha... Exato, você falou uma coisa... Se assunto público não é coisa de mulher, para que eu vou ensinar isso para menina? Isso, Então trava. Ensina. Aí entra a questão da educação, né? Primeiro, né? A pessoa tem que ser educada para isso. Então, as pessoas que estão no poder deveriam incentivar as crianças nas escolas, nas comunidades, onde as crianças, nas áreas que elas ventilam, né? Já incentivar qual é o meu papel na sociedade, porque é isso que é ser político. É você saber, querer e poder fazer algo por alguém, pela sua sociedade, pela sua comunidade, pelo seu bairro, né? Até no meio dos seus coleguinhas, né? Ali na sua escola. E quando foi falado aqui da questão da criança, que a gente viu o vídeo ali, ele percebeu que precisava de algo, o incentivo de uma mãe ali na família foi fundamental para que aquilo existisse, né? Então, se acontecer na minha casa algo parecido, o que está precisando aqui na minha rua? Minha mãe, eu acho que está precisando disso. Aí eu falo, você como cidadão, você tem o direito de reivindicar, você tem o direito de ver uma forma para viabilizar isso que está carente, isso que é necessário fazer. Então, você já vai empurrando a criança para uma linha de raciocínio lógico, para entender que ele, fazendo parte daquela sociedade, daquela comunidade, ele tem o direito, não como uma pessoa que vai entrar ali para derrubar o outro, né?
Porque política não é isso. Você vê e expõe o problema. Não é o outro. O problema é a situação. Você para agregar. Você chega para agregar, para resolver tudo isso, né? Para resolver. Então, se a gente ficar olhando o papel do outro, o que o outro está fazendo ou deixa de fazer, a gente nunca vai fazer. A gente nunca vai ensinar. Se eu ficar olhando, a minha mãe nunca me falou de política, então também eu não vou entrar nessa área. Né? Então, eu nunca vou fazer nada aí do que... né? Isso, na nossa época. Ela veio de na nossa época. Na nossa. Se era difícil naquela época, para as mulheres, para as mães, politizar seus filhos, trazer os filhos, imagine. Que era um tabu, né? Era um tabu. E hoje a gente começou a ter uma mudança, né? Crescimento. Mas naquela época era muito difícil. Não, minha mãe não comentava de política comigo, não. Minha mãe não estimulava. Aliás, na nossa década, sim, que dificilmente uma mãe estimulava uma filha a participar de uma passeata. Até porque nós passamos pelo período militar, reivindicar coisas na rua. E até eu nunca fui estimulada pela minha mãe. Ó, que a minha mãe me educou muito, mas com esse específico de reivindicações, sim, de cobrar dos nossos gestores públicos uma melhoria na qualidade de vida no nosso bairro. Nossa, minha mãe colocar uma mocinha pra casar em passeata, isso não é papel de mocinha, não, né? Não, nem hoje. Se a gente pegar a Constituição Federal, que é de 1988, o quantitativo de mulheres que fizeram parte da Constituição, pouquíssimo. E todas elas passaram por vários tipos de... E eram mães, eram casadas, passaram por vários tipos de constrangimento, porque estavam naquele cenário. De um cenário político. Isso é 1988, recente, é uma história nossa. Mas se a gente for também, né, olhar em termos assim de porcentagem, a quantidade de mulheres que tem no nosso Brasil é superior aos homens. Aí se você olhar também pelo lado educacional, as mulheres, elas educam, as mulheres hoje são as melhores profissionais do mercado, as melhores gestoras. Então, nós, como mulheres, nós temos potencial. E muitas delas estão presas ao que eu falei, aos tabus e aos preconceitos. Não avança. Muito bom. Temos que sair dessa bolha, né? Desse casulo, né? E mostrar o que é que a gente é e que a gente pode fazer. Mas nosso tempo tá estourando e Rafinha já me acenou aqui que tá acabando Política Sem Mistério, de um assunto extremamente importante para esses dias das mães. Sair desse casulo que o Tinai está dizendo aqui e realmente preparar os nossos filhos com esse espírito cívico, nesse espírito de construção das nossas cidades, né? Sim. Então, meninas, olha, é um minutinho mesmo, porque mulheres aqui gostam, são mulheres que gostam de estimular mesmo essa participação. Rapidinho, só para fechar o nosso programa agora, e a gente quebrar tabus, né? Quebrar tabus e falar, filha, pegue a sua bandeira e vá para a luta, vai participar de um movimento social, vai compor algum tipo de ativismo, né? Para o meio ambiente, para os animais, para as pessoas negras, para as pessoas PCD, seja lá o que for, participe, né? Eu queria que vocês mencionassem, assim, rapidamente, porque a Rafinha já me deu ali um corte. Uma palavra. E uma palavra. Não, eu faço. A palavra é difícil. Uma palavra. Uma frase, uma palavra. Alguma lembrança, eu vou desafiar vocês. Alguma lembrança que vocês tiverem, que vocês tenham à mente, que vocês estimularam seus filhos a uma participação cívica aí, uma participação de uma construção de uma política social. Mesmo as que têm com 3 filhos de 3, 5 anos. Eu vou lembrar a minha aqui. Eu tinha um movimento social na Semana da Consciência Negra. Eu levei minhas filhas ali para participar, ali naquele movimento que faz ali no pleno cinquentenário. Elas foram, acharam ótimo, tiveram conhecimento como esses movimentos sociais. E você, Deia? Na defesa da mulher. Meu filho é um homem
e estava do meu lado em todos os momentos, inclusive na delegacia da mulher. Ai, eu vou lembrar. O seu filho fez uma atuação cênica. Em plena cinquentenário. Que quem Ele passou, ator, né? Ele ator. Ele é ator. Então, quem passava pensava que estava acontecendo um crime de violência. Exatamente. Você estava participando. Eu estava lá assistindo, né? E meu filho fez esse papel. Ele era um homem. Ele é um homem que estava conversando com a mulher na hora. E o agressor chegou, já foi pra cima. Foi em plena praça. Foi muito bom. Um abraço assim para meu filho, que é ator. Jailton Alves, que fez o papel de agressor, que para ele foi muito difícil. Então, esse foi um papel, Liz, que me marcou muito, porque meu filho está nessas trincheiras, né? Nesses ativismos, né? Nesse movimento em que eu faço parte. Então, isso para mim, ele sendo bom. Eva, eu vou na mesma linha de ideia, falando da questão da mulher. Meu filho só tem 3 aninhos, mas há pouco tempo ele tem a mania de pegar os brinquedinhos dele e eu consegui ficar atenta. Que ele dividia os brinquedos com os meninos, mas não dividia os brinquedos com as meninas. E ali eu comecei a observar, tipo, pera, ele vive muito comigo, com minha mãe. Então a figura do masculino para ele estava faltando, por N motivos. E aí eu chegava e digo, papai, tem que brincar com uma amiguinha também. Tem que pegar o seu carrinho, dá para ela brincar também. A menina pode brincar com o carrinho, assim como o menino pode. E comecei a trazer para ele essa circunstância de não ter gênero. Independente de ser um menininho, de ser um menininho, um amiguinho, uma amiguinha, que o brinquedo dele precisa ser compartilhado. Independente com quem ele se identifica. É o dividir. Então ali teve uma pessoa que brincou comigo. Vamos lá, xixinha pequenininha. Eu digo, não. É uma forma dele se defender, porque ele convive muito com o sexo feminino, com as mulheres. Mas mesmo quando ele não tá comigo, com a avó, ele tem que entender que ele tem que respeitar qualquer mulher ou qualquer menininha que tá do lado, independente da idade. Tem lembrança aí do Tnai? Tenho sim, lembrança da minha filha. Um beijo para minha filha, Esther. 14 aninhos ela tem, né? Já uma pré-adolescente. Mas sempre eu ensinei a minha filha, né, a compartilhar. Desde pequena, na escola, né, com os coleguinhas, a dividir a merenda, né? A compartilhar as atividades, né, da escola, os deveres que a professora passava, os trabalhos em equipe, né? Então, eu tive esse cuidado. Por que eu tive esse cuidado? Porque a minha filha é filha única. Então, eu tinha muito medo dela ser aquela pessoa, né, egoísta, egocêntrica, né? Só queria as coisas para si. Então, desde muito cedo, como nós vivemos em uma sociedade, então, desde muito cedo, eu ensinei ela a compartilhar e a dividir as suas tarefas e as suas coisinhas, seus brinquedos, né? Isso é um espírito que a gente tem que ter, porque é assim que a gente vai ter cidades que funcionam melhor, né? E aí você, Lari? Eu tenho uma memória afetiva muito assim, com uma estrutura familiar muito forte. Vocês estavam comentando sobre isso, na hereditariedade. Meus pais, embora foram uma infância muito humilde, eles sempre foram muito presentes e participativos. Então eu não consegui ser diferente com o Benjamin. E uma das formas, tem 5 anos, né, já consegue absorver mais. Uma das formas que eu tento trazer ele sempre para esse espaço de pertença é fazer ele participar sempre que tem na cidade, feiras culturais. Eu gosto sempre de levar. Eu falo direto assim, independente de mim, eu vou estar sempre inserindo ele nos espaços. E por que eu falo muito da questão da inserção? Conforme ele for crescendo, ele mesmo vai perceber a importância de pertencer por várias questões, né? Ele já entende, Lisley, por exemplo, questões raciais, de cor, diferença. Então, ele vai entender que é preciso pertencer a determinados espaços para que ele possa chegar mais longe do que eu já pude chegar, que os meus pais chegaram nesse sentido. Então, assim, a minha forma de contribuir nessa primeira fase dele, né, é levar ele mesmo a participar, tudo que tem mesmo, assim, que eu acho que cabe, e explicar, abrir uma linguagem de comunicação. A ideia, tem um material que eu trouxe do carro dela, né, aquele livro. E aí era uma mulher que ela estava machucada, né, nos olhos, e ele me perguntou por que aquela mulher estava machucada daquele jeito. Mas parece que alguém bateu nela. Eu falei, alguém bateu nela mesmo. E você abriu o diálogo com a criança, como você estava falando, né, sobre dividir. Eu já converso com ele. Olha, na escola, a força da menina é diferente da força dos meninos. Não pode bater. E a gente vai ensinando na linguagem verbal e na prática, né? Precisa mulheres, só para assim, eu sei que é Dia das Mães, mas a gente puxar assim, pode lhe faltar tudo, pode lhe faltar até o conhecimento,
só não pode lhe faltar a disposição para formar o ser humano para a sociedade. Perfeito. Então a gente, em nome do Política Sem Mistério, hoje, nesse especial do Dia das Mães, e a nossa responsabilidade de formarem cidadãos e cidadãs comprometidos com a vida pública. Essa mensagem que a gente queria passar nesse programa, que tem como objetivo maior a educação política, que ela não seja feita apenas na escola, mas também estimulada, fomentada aí nas ações, nas ideias, no estímulo, que é para que seus filhos, desde 3 anos, 5 anos de idade, possam participar da vida pública da sua cidade. É assim que a gente melhora, né, todo o trânsito de exercício político da sua cidade, formando aí homens e mulheres melhores da nossa cidade. Então, o nosso agradecimento para todas as mães que acompanham. Um beijo para minha mãe, para as minhas filhas, para todas as mães de Itabuna e de toda a região. Aliás, para toda e qualquer mãe, né? Meninas, então vou mandar esse beijão aí para as mães. Um beijo, fiquem com Deus. Dia das Mães. Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Isso aqui é mãe. Tchau. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Feliz Dia das Mães aí.